Olá, sejam bem-vindos aos nossos Weekly Talks e hoje trago como minha convidada a Alexandra Pereira. A Alexandra é diretora-geral da DDB Portugal e faz parte também do Conselho Estratégico da Empower Brands Community. Olá, Alexandra, bem-vinda. Olá, Maria José, como estás? Está tudo bem, obrigada. Todos em confinamento, não é? Todos fechadinhos em casa, sim, todos fechadinhos em casa, tem que ser, nesta fase tem que ser, é obrigatório de facto. É exatamente esse o grande tema que nós vamos ter aqui as duas e que tu vais de alguma maneira comentar através da tua experiência. Este confinamento recorda-nos aquilo que aconteceu em fevereiro, março do ano passado, não é? Quando fomos todos para casa. Sim. Todos nós, colaboradores, líderes de equipas, vivemos um bocadinho este momento de uma forma estranha. Não é fácil gerir equipas nesta altura, Alexandra? Não é nada fácil gerir equipas, sobretudo à distância e longe dos nossos, como eu costumo dizer. O trabalho é crescido, diria eu. A particularidade com que cada um de nós trabalha de casa é também diferente e é muito mais exigente e, portanto, é ainda mais desafiante conseguirmos manter o espírito de equipa. Eu diria que esse é o grande desafio, é como é que nós, estando longe e cada um nas suas casas, como é que conseguimos ainda assim manter espírito de equipa, não falando naturalmente daquilo que é o trabalho de equipa, que esse temos que garantir e faz parte do nosso dia-a-dia, mas de facto o sentido de pertença não podemos perder e, portanto, temos que ser muito cautelosos e muito cuidadosos naquela que é a gestão do dia-a-dia com as nossas equipas. Sem dúvida, Misé, sem dúvida. Eu, em algumas entrevistas que tenho feito, nomeadamente neste tempo de pandemia, tenho diretores de marketing que me confessam que, enfim, um dos grandes desafios é de facto esse, é manter a cultura da empresa. E outro dos comentários que me fazem muito também é, neste caso, no lado das agências criativas, que toca a ti muito particularmente, uma diretora também geral de uma outra agência, dizia-me no outro dia que sente que a criatividade está de alguma maneira a cair. Falta o momento em que estão juntos, falta o momento em que partilham aqueles insights muito espontâneos, está a faltar tudo isso. Alexandra, sentes o mesmo? Como é que tu tens feito o teu trabalho, no fundo, para manter a cultura e a criatividade? Nós chegamos ao ponto, e isto é tão verdade, quando de facto sentimos a necessidade de partilhar ecrã e muitas vezes eu tenho estado, sobretudo com o meu diretor criativo, e ele a trabalhar ao mesmo tempo em que eu estou a comentar as respostas ou a tentar dizer vai mais por aqui ou vai mais por ali. Portanto, eu diria que não sinto falta de criatividade, sinto sim uma dificuldade acrescida de participação ativa naquilo que é o desenvolvimento do projeto. E sim é um desafio, porque de facto nós na agência, como eu costumo dizer, passamos ao lado dos criativos e damos 2 dedos de conversa, ou dizemos vai mais por aqui, vai mais por ali, ou dizem Alex, vem cá e vê isto ou vê aquilo. E, portanto, é mais fácil o acompanhamento do projeto. Neste momento, como é que nós resolvemos? Horas e horas de Teams, claramente. Portanto, eu diria que é o nosso melhor amigo, é o Teams, e que nos permite efetivamente conseguir partilha de ecrã, partilha de ideias e, portanto, é desafiante, é muito mais cansativo e os processos são mais demorosos. E sim, eu noto que é uma dificuldade. A ausência de criatividade, sinceramente não tenho notado. Esse facto não noto. É mais violento para todos nós, sobretudo para nós que estamos do lado do serviço a cliente e do lado do planeamento estratégico e, portanto, é muitas vezes mais difícil acompanhar as cabeças dos criativos, como eu costumo dizer. Mas o Teams ajuda. E vamos fazendo e trabalhando em equipa na mesma e tenho a vantagem de ter uma equipa que é solícita e portanto não tenho tido grande dificuldade, mais exigente, mas não acho dramático e acho que neste momento a saúde em primeiro lugar e portanto nem coloco outra hipótese, nós estamos fechados desde março, nunca voltámos à agência. Eu sou a única pessoa que nos últimos meses tem ido à agência, portanto eu tenho a minha equipa quase há um ano a trabalhar de casa. E ontem, desculpa, Alexandra, quando nós preparávamos um bocadinho esta conversa, combinávamos este nosso encontro, tu falaste da saúde. Sim, a saúde por causa da pandemia, mas há outros problemas de saúde que começam a surgir, nomeadamente a saúde mental. Agora voltamos a ter as escolas fechadas, tu também és mãe, sabes a dificuldade que é, no teu caso, a tua criança já está bem grandinha, já está autónoma.
Mas no caso eu tenho uma criança de 11 anos e como sabes, nesta fase eles requerem muito acompanhamento quando estão na escolar. Como é que tu estás a ajudar as tuas mães? Olha, é engraçado que tu colocaste essa questão hoje, porque eu ontem à noite, já fora de horas, escrevia um e-mail para a minha equipa toda, falando precisamente naquelas que são as dificuldades acrescidas que aqueles que têm crianças pequenas estão a passar neste momento. E curiosamente, na nossa reunião de planeamento semanal, que fazemos todas as segundas-feiras, tivemos que interromper várias vezes porque um dos presentes, que é pai de uma criança de 3, 4 anos, de facto teve que ir acudir à criança. E portanto aquilo que, e nesse mesmo dia eu disse à minha equipa, e ontem fiz questão de o escrever, que é primeiro, de facto, a gestão das nossas casas, porque nós não salvamos vidas, fazemos campanhas de publicidade e, portanto, mais para a esquerda, mais para a direita, com este ou aquele atraso que os clientes também compreendem, é secundário. E, portanto, eu diria que primeiro, e foi isso que eu escrevi ontem no e-mail que enviei à minha equipa, foi primeiro as vossas crianças e a atenção que elas necessitam, porque há lanches para dar, há almoços para fazer, há crianças para pôr a dormir, e no fundo nós só fazemos campanhas, não estamos a salvar vidas. E, portanto, o que eu disse ontem foi, se tiverem que trabalhar durante a noite ou fora de horas, vamos adequar aquilo que são os timings das campanhas e os timings dos projetos para esse facto. E, portanto, não há nada mais importante que de facto esta paz familiar que é necessária e, como tu dizias e bem, caso contrário começam a haver de facto pressões psicológicas muito grandes e inclusivamente alguma tristeza na equipa. E portanto eu diria que equipas felizes fazem um melhor trabalho, equipas tranquilas garantidamente têm uma maior produtividade e portanto mais importante do que apresentar esta ou aquela proposta no dia X às tantas horas é efetivamente o bem-estar da minha equipa. E sempre defendi isso e continuo a defender e portanto ontem coloquei-os completamente à vontade para me dizerem e para me ligarem se tiverem problemas, vamos analisar caso a caso. E se tiverem que não trabalhar uma outra tarde, não vão trabalhar. Logo se vê como é que se resolve. Tudo se resolve, Misé. Faça aquilo que nós estamos a resolver. O que é importante? Timings de campanhas é tão relativo. Portanto, tudo se resolve. Tudo se vai resolvendo. E isso é uma grande demonstração de amor, é uma forma de mostrar amor, de mostrar solidariedade, empatia pelo outro por parte de uma líder. Hoje vamos falar também de amor, Alexandra. Que bom. Eu acho que falamos todos os dias de amor no nosso dia-a-dia, não é? Basta vermos, e falando de trabalho e do mundo das agências, se não colocarmos amor naquilo que fazemos, perde metade da graça, não é? E portanto as coisas não saem como têm de sair. E de facto o amor, eu diria que está no nosso dia-a-dia desde que acordamos até que nos deitamos. Portanto, é natural que vamos falar de amor. Vamos lá então. Vamos falar de amor porque estamos precisamente a celebrar neste fim de semana, 30, 31, estamos aqui a celebrar o aniversário do Imagens de Marca. Tu és... um projeto feito com muito amor, não é? Muito amor, foi isso que tu nos disseste, porque tu... A DDB acabou por ser responsável por criar a imagem da Empower Brands Community e também a imagem do nosso Empower Brands Channel, onde estamos hoje a emitir este comentário. E de facto uma das coisas na altura do briefing e na altura em que falámos e que vieste apresentar à equipa e aos colaboradores esta imagem, falavas muito de que uma das coisas que tu vias em nós e no trabalho da equipa do Imagens de Marca era de facto um grande amor por aquilo que faziam. É assim que tu nos vês? Vocês não têm um coração no vosso rosto, mas para lá caminham e não é por acaso que a vossa identidade, o vosso B ou o vosso balão, também ele é um coração, não é? Ainda que estilizado, é um coração. Eu acho que vocês, enquanto equipa, por aquilo que nos dão e por aquilo que têm feito ao longo destes anos todos no nosso mercado, só o podem fazer com muito amor, porque de facto não há outra forma de dar tanto empenho, tanto de vocês que nos dão sempre que fazem uma emissão, sempre que fazem um relato de uma notícia, o que quer que seja, de facto, não há outra forma de estar tantos anos em antena como vocês estão, sem ser com grande amor, grande dedicação, não esquecendo naturalmente o profissionalismo também que vos caracteriza, mas eu sou apologista e defendo isso muitas vezes, que o gostarmos de fazer o que fazemos e o empenho que colocamos ou o amor que colocamos no nosso dia-a-dia, claramente que se transparece e que é visível no resultado do nosso trabalho. E vocês são prova disso.
Portanto, não tenho uma dúvida nenhuma que a vossa casa está impregnada de decorações, não tenho uma dúvida. Alexandra, e agora, esta é uma pergunta à parte que te vou colocar por curiosidade minha também, até porque gostamos de fazer com a nossa marca o mesmo exercício que fazemos com todas as outras, que é olhar e perceber qual é a importância que ela tem no mercado. No teu caso, diretora-geral de uma agência, como é que tu vês aquilo que é a informação, no fundo aquilo que é o produto que a Imagens tem vindo a entregar ao longo dos anos? É importante para o meio criativo aceder àqueles conteúdos, ter aquela informação? Sem dúvida, é importante, até porque vocês nos costumam mostrar ou nos costumam dar uma visão um bocadinho diferente daquela que nós, enquanto publicitários, vemos, ou pelo menos da forma como olhamos para as marcas. E, portanto, o vosso olho e a vossa perspectiva claramente que nos enriquece e que nos permite muitas vezes pensar, inclusivamente já me aconteceu, é engraçado, acho que nunca partilhei isso nem contigo nem com a Cristina, que muitas vezes projetos vossos e pesquisas vossas e entrevistas vossas já deram aso a projetos new business que nós já desenvolvemos. E, portanto, vocês têm a particularidade de despertar em nós o interesse e o desejo de vir a saber mais desta ou daquela marca. Portanto, claramente que vocês são uma mais-valia no nosso dia-a-dia, quanto mais não seja porque, de facto, dão-nos uma perspectiva que nós até ao momento não tínhamos pensado ou não tínhamos sequer equacionado, diria eu. Muito obrigada, Alexandra. Ficamos contentes porque também é exatamente este feedback. Aliás, eu uma vez li um livro sobre chefes de cozinha, um dos chefes entrevistados dizia o feedback é fundamental. Sem dúvida. Nós temos este para continuarmos. Eu não queria terminar esta nossa conversa, vou-te pedir daqui a pouco uma sugestão, mas queria também pedir um comentário. Eu não sei, em jeito de homenagem, não sei se tu se tiveste a ocasião de cruzar a Rosalina Machado, como tu sabes, deixou o nosso mundo publicitário mais pobre esta semana, era uma líder. Também, como tu, no fundo, claramente uma líder. Uma multinacional, como tu estás também. Sim. Que palavras é que gostavas de deixar sobre ela? Acho que ela é uma inspiração, sempre foi uma inspiração. Eu lembro-me de estar na faculdade ainda e a Rosalina já era falada nas nossas aulas. E tive a felicidade de uns anos mais tarde ser entrevistada por ela, acabei depois por nunca cheguei a trabalhar com a Rosalina, mas tive uma entrevista muito interessante com ela. Era uma mulher com visão, uma mulher ambiciosa, que é uma coisa que eu aprecio, confesso, e uma senhora, como eu ontem tive a oportunidade de escrever numa singela homenagem que lhe fiz, era de facto uma grande senhora, muito respeitada, e sabes que no nosso mercado, se bem que não é difícil, não me posso queixar, o mercado publicitário é por, não sei se é tendência, se é por norma, muito mais pulverizada com homens do que com mulheres, sobretudo na liderança de agências. E, de facto, a Rosalina sempre foi para mim uma referência e uma inspiração, posso dizê-lo, sim, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Alexandra, por esta tua singela homenagem também aqui no nosso Weekly Thoughts. E vamos terminar com uma sugestão. Eu, antes de dares a tua sugestão, vou puxar aqui a brasa à nossa sardinha, porque temos também este fim de semana... Temos um evento no domingo, não é? É verdade, chama-se Love as a Business Strategy, é um evento que vai ser transmitido em live streaming a partir das 3 da tarde, portanto às 15 horas amanhã, domingo, aqui no Empower Brands Channel, todos convidados, é um evento que pode ser assistido por toda a gente em todo o mundo, é a vantagem do digital, é a vantagem do YouTube, e vamos ter oradores nacionais, vamos ter oradores internacionais, e eu acho que vai valer a pena, portanto não se esqueçam, às 15 horas, têm de estar todos sintonizados aqui no nosso Empower Brands Channel no YouTube para assistir a este Love as a Business Strategy. É também a celebração dos 17 anos do Imagens de Marca. De resto, o Imagens de Marca acaba por estar na gênese da criação deste canal, um canal que leva mais longe todo aquele trabalho que a equipa do Imagens de Marca tem vindo a fazer ao longo de 17 anos. Agora sim, Alexandra, o que é que tu tens para sugerir de cultura, lazer, o que te interessou nos últimos tempos e queres partilhar? Estou a ler um livro muito interessante, A Terra Prometida, do Barack Obama, que recomendo. É um livro, de facto, de cabeceira, que nos ajuda a pensar, que nos ajuda a refletir
E acho que é um bom conselheiro, acho que é um bom conselheiro, recomendo vivamente. Fica aí a sugestão. Obrigada, Alexandra Pereira, pela tua Obrigada, eu. colaboração, por este pensamento em voz alta que nos trouxeste neste fim de semana. Obrigada e muitos parabéns ao Imagens de Marca por mais um ano. E no domingo lá estaremos a assistir. Muito bem, obrigada pela tua presença. Muito obrigada. E nós, já sabe, ative as notificações no nosso canal, fica a par de todas as estreias e amanhã, volto a recordar, às 15 horas, contamos consigo aqui. Bom fim de semana.